Quando Jesus criou a nós como matéria carnal, Adão, antes de ser criado, ele não era de carne. Ele era feito de unhas, matéria de unha. Jesus não é feito de unha. A matéria de Jesus, nós não sabemos, mas provavelmente ele era com um ser coberto de fogo. Ele era Deus, ele é Deus. É um ser muito poderoso. E na sua forma, eu acreditava que ele teve que se diminuir para lutar contra Satanás. Mas ele não se diminuiu para lutar contra Satanás. Mas na questão que ele teve que se diminuir para lutar contra ele, é porque ele teve que se achegar a ele. Ele teve que se diminuir na questão moral. Ele foi se esvaziando numa questão moral. A questão é que ela é muito mais complexa e profunda. É muito complexo. É muito complexo. E é um profundo complexo. Muito complexo. Quando eu falo essa palavra muito, é de um tal grau que ser humano, nem mesmo os anjos, com seu infinito saber, ainda hoje entendem estas coisas na sua ampla totalidade. É solene, muito profundo, muito profundo. Demais, demasiado. Então vou dizer para vocês, e é uma pressão psicológica entender isso. Vou falar com vocês uma coisa. Se Deus revelasse a nós o mistério do grande conflito na sua totalidade, sabe o que iria acontecer com nós? Como uma pólvora, explodiríamos. Nós expiraríamos, morreríamos. Então vou falar com vocês. Primeiro ponto. Quando Jesus se fez homem, quando ele, na sua aparência, nós devemos ser glorificados não pela aparência dele, mas pelo seu caráter. Isso vale mais que beleza ou formosura do corpo, ou beleza do rosto. O caráter, ele rege o universo de Deus. Isso tem grande valor. É de um valor sobre-humano, mas que Satanás coloca na nossa realidade como irrelevante ou como uma questão moral e ética. Se o amor fosse uma questão moral e ética, Deus não precisaria sair de lá de cima com toda a sua glória para morrer por nós pecadores. Isso é profundo. Mais uma coisa. Quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos criou na sua imagem e semelhança literal, e na sua aparência literal, e deu um entendimento que nenhuma criatura das suas criaturas possui. Uma mente inteligente, que todos são inteligentes, mas uma mente que é como a de Cristo, capaz de fazer o que ele faz, capaz de criar, capaz de governar aquilo que foi criado, algo nesse sentido, nesse contexto específico. Uma mente, vamos dizer, uma mente como a dele,
Isso vocês vão entender ao longo do processo da santificação. Ao longo do processo da santificação. E aí, e da justificação pela fé, mas precisamente ao longo do processo da santificação. Então, o que quero dizer a vocês? Quero dizer a vocês que quando Jesus morre, para que vocês entendam, quando ele morre, ele assume a forma humana da sua criação. Ele já tinha o seu corpo, um corpo glorificado, porém não era humano. E ele era no seu contexto total. Agora, Davi, como é que eu sei, lembra do que eu falei com o detalhista, eu não deixo passar nada. Não pode, porque não dá. Sem condições, não, de forma alguma. Então o que acontece? Certo, mas você falou pra gente aqui que Jesus ele não tinha perdido a sua natureza, que ele não podia num corpo como esse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como que procede isso se ele antes da fundação do mundo já tinha um corpo glorificado como o nosso, que é a aparência dele mesmo? Como que funciona isso? Como que um corpo físico ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? O Espírito Santo de Deus também é uma pessoa e ele também tem uma mente. Perdão, Espírito Santo. Agora eu falo do Espírito Santo, eu falo do terceiro agente da divindade, o terceiro ser. Ele também é uma pessoa. Só que a gente está muito além da nossa compreensão, amigos. Esquece entender isso. De forma alguma. Deus é Deus, ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não tem jeito. Para entender isso, não entenderemos, não tem como entender Deus. Deus é Deus. E desculpa, eu não tenho resposta para isso. Mas eu tenho resposta para uma coisa interessante. Quando Jesus, sendo Deus, assumiu a forma humana, ele assumiu a forma de que forma? Ele assumiu a forma da raça pecadora, da raça decaída. E 4.000 anos depois do tempo de pecado. Então, o que acontece? Quando ele assumiu aquela forma, ele assumiu a forma carnal da sua criatura, e não só a forma carnal, mas também a forma pecaminosa, mas sem ter nele o pecado, ou melhor reformulando, sem ter em Jesus a origem do pecado. Sem ter nele essas coisas, sem ter nele próprio o pecado. Ele se fez pecador. Ele, como um sacrifício humano, um sacrifício vivo, morreu. Por natureza, sendo Deus e justo e nunca ter pecado, morreu. E perdeu a sua vida. Agora, uma questão interessante é que quando Jesus morre, ele perde toda a sua natureza divina e ele assume uma forma humana pecaminosa. E isso nunca vai sair dele, por mais que ele esteja num corpo glorificado. Por isso que ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo.